de 2018, o Sindicato RJ está organizando, e com fins didáticos, além de você também conscientizar a população petroleira de vários temas e várias visões políticas e ideológicas. Vamos falar sobre um pouco das eleições, o papel e propostas para a Petrobras e outras empresas públicas, a democracia na gestão de empresas públicas no controle dos trabalhadores, como se dá isso, suas propostas políticas para o petróleo e energia no Brasil, o seu programa, perguntas e respostas e considerações finais. Estão presentes Vinícius, candidato do PSTU, o companheiro André de Paula, da FISH, o companheiro Winter, anarquista, e o companheiro Antônio Cruz, do PMB. Por enquanto não chegou ainda o companheiro Vladimir Muti. Estamos aguardando também a presença dele. E ao final a gente vai ler uma carta da companheira Náustria, que não pôde vir, mas a gente vai falar uma cartinha dela de uma folha, dando um alô pra gente. Tá ok? Então, companheiro Antônio, pode se apresentar na primeira fase, são apresentações de 5 minutos, por gentileza. Eu comecei minha carreira cedo ainda na Embratel como operador de radiocomunicações. Eu fazia segurança no mar, no Atlântico Sul. Esse é o papel da Rio Rádio da Embratel. Logo em seguida eu passei a técnico daquela empresa e finalmente naquela mesma empresa eu virei engenheiro de telecomunicações. Tive o prazer de participar da criação da rede de comunicação de dados do Brasil, que deu suporte a todo o crescimento bancário de grandes empresas, como a Petrobras, aqui instaladas, e ainda em 95 isso desembocou na criação da internet comercial. Essa que vocês hoje utilizam nos seus celulares, é claro, com equipamentos bem mais modernos e complexos. A partir daí, eu passei ainda a uma outra empresa de telecomunicações, que é a Telemar, agora Oi, e nessas duas empresas eu tive também a oportunidade de ser gerente de conta de grandes clientes, do tamanho da Petrobras, do tamanho da Caixa, do Banco do Brasil, da Shell. Por isso pude conhecer como essas pessoas pensam e como são as empresas por dentro. Mais tarde, eu me tornei advogado também, além de engenheiro que sou, e trabalhei como analista previdenciário no INSS. Isso me deu uma visão do povo, das dificuldades, e me dá uma certa cancha para falar dos problemas que hoje eu vejo com a reforma trabalhista e toda a necessidade que as pessoas têm de conhecer os resultados que virão da reforma da Previdência. Mais tarde, então, eu fiz concurso para a Petrobras, entrei aqui também como operador de processo na Reduc, na unidade 1730, fazia hora básica lá, e lá fiquei por não muito tempo, pouco mais de um ano, e em seguida passei para o empreendimento, ainda na Reduc. Eu passei a ser, então, engenheiro de equipamentos, automação. Por questão de saúde, uso de solvente, essas coisas, H2S, todas essas coisas que tem na área, eu acabei sendo diagnosticado através do periódico com leucemia e assim me afastei do campo. Fiquei somente trabalhando como engenheiro de custos no próprio empreendimento e mais tarde, quando chegou a Elza lá, consegui me transferir para aqui a sede na PRGE-SGPSC, que é um órgão também que faz estimativas de custo para o refino do gás, né? Me candidatei agora a deputado federal no intuito de mudar as coisas que estão ocorrendo. Procurei um partido pequeno, foi o meu critério de seleção, que não tivesse muitos medalhões, por razões óbvias, com muitos medalhões você não tem nenhuma chance no partido. E se ele também tiver envolvimento em corrupção, menos ainda. Assim, eu acabei sendo acolhido no PMB, é um partido que praticamente de centro, não está à esquerda nem à direita, como se possa dizer nesse espectro. E nessa jornada como deputado federal, eu pretendo fazer algumas defesas.
Como vou representar o Estado do Rio de Janeiro e vejo aqui muita miséria e crime, eu vou procurar propor na Câmara Federal que nós tenhamos uma região aqui turística, chamada região turística conveniada. A região turística conveniada pode conter uma ou mais cidades, e nela nós vamos procurar fazer com que as questões de impostos, que hoje as pessoas chamam de IVA, né, o ICMS principalmente, o serviço, seja o único que tenha alíquotas menores. Nós precisamos mexer com a questão da habitação. Nós não queremos que haja novos empreendimentos a 60 quilômetros da cidade. Eu vejo questões muito interessantes que a UERJ e a UFRJ propõem para revitalização de cortiços, uso de prédios públicos próximo ao trabalho. As pessoas precisam disso. E nós precisamos melhorar a saúde e a segurança. Eu sou contrário a esse tipo de operações que se dão hoje, onde morrem os ofensores, morrem os policiais e são afetados principalmente os inocentes. Eu acredito que a gente deve fazer a nossa política contra o crime na base do desarmamento e operações de inteligência. Antônio, 1 minuto. Sim. E agora especificamente a Petrobras. A minha crença é que a Petrobras deve ser uma empresa unicamente do governo, porque ela tem uma missão muito maior do que uma empresa comum qualquer. Amarrada hoje como ela está, ela sofre todo tipo de interferência e a Petrobras tem que se comportar como dizia o Barão do Rio Branco sobre Itamaraty. Ela tem que servir ao país através dos governos. É uma frase um pouco ambígua, mas a verdade é que passam os governos, fica a Petrobras. Passam os governos, fica Itamaraty. E assim que nós devemos ter uma empresa integrada de energia e que possa cumprir seu papel de alavanca da nação. Nós sabemos que o petróleo não vai durar para sempre, por isso temos que ter realmente uma questão de fundo soberano, algo semelhante, que continue a dar alento à população que ainda vai precisar, por muito tempo, do apoio da Petrobras e seu enorme poder de arrasto e criação de empregos e novas tecnologias. O PSTU nas eleições aproveita as eleições para fazer o debate com os trabalhadores, para trabalhar a organização dos trabalhadores para a luta, né? É uma oportunidade de ter visibilidade de programas que não são levados no momento da eleição, como é o nosso programa socialista, né? A gente está vendo o que está colocado aí pelas outras candidaturas, todos eles querem ser gestor do capitalismo que oprime e explora todos os trabalhadores. O PSTU, nesse sentido, já fala na sua propaganda que nós precisamos de uma rebelião para mudar o país. Só uma rebelião organizada pelos trabalhadores é que de fato pode mudar o país, nada mais, né? E para que a gente possa colocar em prática qualquer medida que de fato mude o país, nós temos que estar organizados, conceitos populares, para poder dar uma resposta de conjunto com a população e que faça de fato um governo com os trabalhadores, com o povo, para ter força para fazer as mudanças necessárias, né? Aqui na Petrobras, voltando à questão própria, eu cheguei em 2002 na Petrobras, participei da questão da isonomia dos novos, a partir daí fui me vinculando à luta dos trabalhadores, sejam os petroleiros ou o conjunto da classe, entendendo a necessidade dessa organização a partir dos sindicatos, das associações, para que a gente possa de fato tomar o poder nas mãos e controlar a Petrobras, todas as estatais, para que elas sirvam à população, e não o conjunto de corrupto, empresário e empreiteiro que saqueou ela nesse último período, mais explicitamente, né, que ficou demonstrado a forma como saqueavam a Petrobras. Então, nesse sentido, o PSTU vem apresentando algumas medidas aí que os outros não apresentam, né? Que é o não pagamento da dívida pública, que o pessoal fala que é dívida, nós estamos fazendo um debate que é roubo, né? Que são as dívidas odiosas, contratadas por governos corruptos, e que formaram os grandes conglomerados aí, empreiteiros, a partir desses financiamentos internacionais e da questão do financiamento público dessas grandes empreiteiras, que formou esses conglomerados que estão até hoje mandando no país
e controlando o país. E a gente vê e fala quanto à farsa das eleições, porque a gente viu os trabalhadores votando no Lula, na Dilma, mas quem governava era a Odebrecht, OAS, né? Então nós estamos vendo nesse momento mais um momento onde as cartas estão marcadas, né? As eleições é um momento que a gente vê que quem domina, quem tem dinheiro e poder econômico, e não é diferente agora. E a gente viu uma reforma eleitoral que deixa isso mais cristalizado ainda, diminuindo o tempo de campanha, diminuindo o tempo de televisão dos partidos ideológicos, né? O tempo de campanha que era de 90 dias passou para 45, o tempo de televisão de 45 dias passou para 35, e o brasileiro vai ter 6 horas e 15 de programa eleitoral para escolher qual é o chicote que vai dar nele, né? Porque os programas e os presidenciáveis que estão colocados aí, todos estão apostando no programa de austeridade, e a austeridade a gente sabe como é a austeridade só sempre contra os trabalhadores, que a gente vê ao longo desses últimos governos, sejam de esquerda, ditas de esquerda, ou de governos claramente de direita, seja no Brasil ou internacionalmente, promovendo programas de ajustes e de austeridade contra os trabalhadores. E a gente só sabe que só tem uma forma de reverter isso aqui, que é a mobilização dos trabalhadores contra o que está colocado, contra o capitalismo e o imperialismo, porque não há outra forma que não se opor a tudo isso com a mobilização dos trabalhadores. De outra forma não existe. E a gente vê muitos acreditando, que a gente chama dos neodesenvolvimentistas, né? Acreditando que dá para a gente, sem se enfrentar com o imperialismo, desenvolver o país. E a gente está vendo o que está dando na própria Petrobras, né? Está vendo a venda do pré-sal, a Petrobras já não representa mais o potencial de produção que representava em 2012. Em 2012 a Petrobras respondia por 92% da produção de óleo nacional, e nesse momento, em 2018, já representa 77,8%, por causa das parcerias que foram impostas à Petrobras e por causa dos leilões de petróleo que FHC, Lula, Dilma e Temer vêm promovendo e entregando às reservas nacionais. Sou trabalhador, ocupo um cargo de nível médio no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. A nossa categoria lá está há 4 anos sem reajuste, né? A exemplo do que acontece com outros setores da classe trabalhadora, a coisa está difícil e a gente está se organizando, né, de maneira autônoma, não só dentro desse grupo específico do qual eu faço parte, mas também estamos criando uma instância de luta mais ampla, né, que possa congregar a classe trabalhadora do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Isso porque o Cine Justiça tem se mostrado com um estado de burocratização muito avançado, né? Então, sem prescindir desse instrumento importante que é o sindicato, no caso lá o Cine Justiça, tendo em vista o fato de ele estar extremamente burocratizado, a gente sentiu a necessidade de criar também um outro grupamento de organização, que é o Centro Estadual dos Trabalhadores do Judiciário, né? A gente está nesse processo, né, buscando aglutinar os trabalhadores ali do Tribunal de Justiça. Bem, além dessa minha atuação mais específica dentro da categoria que eu faço parte, eu também integro a tendência político-social Organização Popular, que é a OP, né? Alguns dos aqui presentes conhecem, né? E tem até presentes que fazem parte, né, da OP que aqui estão. Como tendência político-social, ela não tem um corte ideológico definido, né? Ela não é uma organização política em sentido estrito. Ela tem os seus princípios de atuação, né? E a pessoa, concordando com esses princípios e agindo de acordo com eles e tendo demonstrado essa atuação na prática, né, de acordo com eles, ela pode vir a congregar com a gente aí dentro da OP, né? E a OP, ela busca que as trabalhadoras e trabalhadores se irmanem, né? E que os diversos movimentos sociais, e aí está incluindo também o sindicalismo, eles possam se solidarizar verdadeiramente, né? Existe hoje em dia aqui no Brasil, a gente repara, lamentavelmente, uma dicotomia, uma separação entre os movimentos sindicais e aqueles de cunho, vamos dizer assim, comunitário, a ponto das pessoas se referirem: os movimentos sociais
e os movimentos sindicais, como se o sindicalismo não fosse também um movimento social, e é, né? Então, é uma das coisas que a gente busca com a OP, é buscar esse entrelaçamento real, né, em que essa correlação entre sindicatos e movimentos comunitários seja uma relação de mão dupla, né, não de dependência de um ou de outro, né, dialética, como se diz. Então, como eu estou colocando, eu estou falando aqui da minha atuação como trabalhador, porque eu entendo que é a partir da nossa atuação direta como trabalhadora que a gente pode conseguir melhorias de fato para a sociedade, né? E como anarquista eu entendo que as eleições, elas são muito falaciosas. A gente tem a impressão de que elegendo determinada pessoa, essa pessoa vai fazer por nós aquilo que nós, de maneira coletiva, não estamos conseguindo criar, que aí a gente vai colocar alguém lá em cima que vai criar isso para a gente, né? E eu entendo que isso é ilusório, isso é falacioso, né? Na verdade, o anarquismo ele tem muitos detratores, né? E esses detratores, às vezes de má fé e às vezes por ingenuidade, dizem que não se consegue nada fora da política, não esqueça a política é importante. Olha, eu concordo com isso, é óbvio que a política é importante, né? A política é importantíssima, só que eu não entendo, né, e que isso de periodicamente se postar frente a uma urna, digitar um número ali para eleger um governante, eu não entendo que isso é um ato profundamente político. Tá? Esse ato é uma delegação de poder para que outro faça a política no seu lugar. Na verdade, nesse momento aqui debatendo, nós estamos fazendo política, né? Nas nossas relações familiares, nós estamos fazendo política. No sindicalismo, nós estamos fazendo política. Então, a política é importantíssima. Muito mais importante do que essa atividade meramente eleitoreira que as pessoas querem, que muitas pessoas querem entender que ali que é a política por excelência. Eu entendo que ali não é o espaço de política por excelência. A política é muito mais amplo do que isso, né? Bem, apesar de ainda ter mais tempo para falar, eu acho que isso foi suficiente para uma introdução, né? E a gente ainda tem muito papo a bater. Agradeço a atenção de todos. Obrigado. Eu sou André de Paula, anistiado político, porque fui preso e torturado na ditadura militar, que alguns desinformados e outras pessoas de má índole defendem, alguns defendendo a sua classe, defende esta que privilegiou os interesses dos poderosos e particularmente os interesses do capital internacional. Sou católico marxista, porque entendo que o cristianismo tem a fórmula para o homem todo e o marxismo para todos os homens. A melhor análise de realidade foi desenhada, escrita e traduzida por Marx, e a luta de classe é uma assertiva inexorável da história, está presente em cada passo nosso e é uma coisa que não podemos nos livrar dela enquanto não superarmos a classe dominante pela ascensão dos trabalhadores ao poder, quando não existirá a exploração do homem pelo homem. E eu digo que, nesse primeiro momento, vamos fazer uma apresentação minha e mais da FIST, para depois entrar no tema da farsa eleitoral, que, só para complementar a minha apresentação, que se não fosse meu pai, eu aqui não estaria, visto que ele foi doutrinado desde a escola, depois passando pelo militarismo, na escola de Agulhas Negras, antes em Realengo, com aquela doutrinação anticomunista, sempre acreditou nisso, foi golpista de primeira hora, e depois que começou a ver as barbaridades, a corrupção de seus amigos sendo colocados nos postos, nos cargos, e as torturas, se desligou da ditadura militar e mais tarde seu filho
sua filha e seu genro foram presos, e se não fosse ele ter denunciado a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, a nossa situação, também ao Cardeal do Rio, Eugênio, que por incrível que pareça, uma pessoa de posições de direita, mas que escondeu vários presos políticos aqui, né, nessa posição, talvez em virtude da ideia que a igreja tem que ser abrigo contra, né, determinadas opressões, e também por ter ido a Belém do Pará, para onde fomos levados, inclusive invadindo lá o quartel-general, quando encontrou o subordinado dele, que tinha sido, que conduziu as nossas torturas, e também o general Euclides de Figueiredo, que era o cargo acima, ele era general, e ele fez um grande escândalo lá, e talvez por causa de todas essas posições que teve, essas iniciativas que teve, por isso que a gente não desapareceu, e hoje estamos aqui falando para todos os companheiros. Eu sou a Frente Internacionalista dos Sem Teto, na verdade já produziu 12 congressos, já tivemos 40 ocupações aqui no nosso estado e perdemos 3, e as outras foram cortadas por falta de participação. Não é? Simplesmente não queremos um movimento que seja cartorial, não somos advogados particulares, somos advogados de um movimento que exige a participação jurídica e política. O corpo não pode ser separado da alma, porque senão estaremos cometendo uma heresia tridentina, para falar numa linguagem religiosa da igreja. Nós derrotamos as coisas, eu quero dizer então que as coisas não podem ser separadas, caminham juntas. Nós derrotamos a Prefeitura do Rio aqui em 3 ocupações, a de Niterói em 2, a de São Gonçalo em 1, o Estado do Rio em outra, e em virtude da luta pela posse da terra, em virtude da luta em defesa da Petrobras e da soberania nacional, inclusive afixando faixas em todas as ocupações, porque entendemos que a questão da Petrobras, do petróleo, é a questão mais importante até do que a nossa luta corporativa de defesa das ocupações, de luta pela reforma urbana sob o controle dos trabalhadores, e além disso, além dessa luta mais importante que é a defesa da soberania nacional, também a defesa dos 32 que foram atingidos em 2013, vários companheiros são defendidos pela FIST, Jair Baiano, o Cleiton, acusado de ligação à Al-Qaeda e aos grupos islâmicos, as indígenas da aldeia Maracanã, Lula Xanica, e... 10 segundos. Então, em virtude de todas essas lutas, defesa da Petrobras e da soberania, ocupações de terra, luta para desmoralizar o judiciário brasileiro com suspeição dos juízes, e também a luta em defesa dos criminalizados de 2013, e depois também, por isso, a gente sofre uma brutal repressão que vai desde o processamento contra mim e contra companheiros da FIST até a invasão do escritório nosso, que infelizmente não teve nenhuma defesa por parte da nossa corporação, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, cujo presidente é ligado ao PMDB, e que infelizmente vários setores aí o defendem, esse ligado ao PMDB, quando seu pai, na verdade, foi um desaparecido político. Então, em virtude disso, a FIST sofre represálias, e por isso nem por isso a gente abaixa a cabeça.